Fala, pessoal. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui para falar sobre um tema muito importante na área de suprimentos, que é a gestão de contratos, né? Como realizar essa gestão de contratos de forma eficiente e eficaz dentro da área de suprimentos. Quando a gente fala de gestão de contratos, a gente está falando também sobre como ser estratégico e como trabalhar com isso de uma maneira muito mais dentro das nossas expectativas de trabalhar com mais eficiência na área de suprimentos. Então, quando a gente fala, né, de gestão de contratos, a gente sempre está falando, né, de uma área que vai envolver ali toda essa parte de execução, essa parte de acompanhamento, desde do início do seu contrato, né, que a gente chama de contrato Life Cycle Management, né? Ou seja, a gestão do seu contrato, onde você vai estar ali definindo essa gestão de contratos dentro da área administrativa, ela vai lidar com essa aquisição, vai desenvolver toda essa gestão, ela envolve no início, né, a definição da gestão de contratos, ela envolve desde a criação até a execução, acompanhamento ali, o encerramento dos contratos. Você tem várias etapas, né, dentro desse processo de gestão de contratos, onde você inclui as necessidades contratuais, as negociações, as condições, a redação é muito importante, e aí eu abro sempre um parágrafo para comentar com vocês que não adianta o comprador ficar pensando, eu vou fazer tudo, eu sou o centro do universo, né? Eu sei de tudo. Não, não sabe de tudo. O comprador precisa, nessa hora, chamar outras partes interessadas, por exemplo, como a parte jurídica, a parte de compliance, a parte tributária, para realmente escrever esse contrato de uma maneira muito mais, com muito mais certeza, né? A redação do contrato ela é muito importante, assim como todo aquele monitoramento, avaliação dos resultados obtidos, que não adianta nada nós criarmos contratos se eles não estiverem bem avaliados, bem trabalhados com KPIs, com todos aqueles processos de métricas que vão acompanhar os OKRs da empresa. Se vocês perderam as nossas últimas lives, onde eu falo de OKR, KPIs, está lá no nosso YouTube da TV Supply, é só clicar lá e dar uma olhada nisso, que é muito interessante puxar esse assunto do contrato junto com os OKR e junto com os KPIs. A importância, né, da gestão do contrato, ela é crucial, inclusive, para você fazer ali quando você vai englobando ali todas aquelas etapas, né, desde a criação, você vai trabalhar ali com a orçamentação, ou seja, quando você tem um contrato, é muito mais fácil você trabalhar com orçamento, onde você vai estipular aquele contrato, os milestones vão estar geralmente numa boa prática aí de gestão de contrato, é quando os seus milestones de pagamento, os pagamentos que você tem ali conjunto com o fornecedor, que se encaixe perfeitamente junto com o que você tem da sua empresa de recebidos, né, junto aí ao seu cliente final. Por isso que esse efeito, né, da cadeia produtiva da empresa, ela precisa ser pensada junto com uma estrutura realmente mais corporativa. E como que você realiza, então, essa parte ali de gestão de contratos eficiente? Você primeiro tem que levantar, né? Você tem que iniciar fazendo o levantamento de todos os contratos existentes, onde você vai estar ali garantindo um registro completo de cada um deles. Porque um dos equívocos que acontecem geralmente dentro da criação de gestão de contratos é quando você faz um contrato e não deixa ele registrado. Por isso que hoje um RP é necessário, eu digo sempre, depende do tamanho da sua empresa. Então, você que tem uma empresa pequena, que não fez, que não tenha condições de ter o RP, já existem diversas ferramentas, inclusive ferramentas de IA bem acessíveis para você fazer o monitoramento, né, dos seus contratos, mas é necessário você sempre deixar ele registrado em alguma base, seja dentro de um Google nas nuvens ou a parte da Microsoft, que tem vários dispositivos, um Dropbox, um Google Meet, não, um Google Drive, ou seja, tudo isso você pode deixar os seus contratos registrados e é sempre bom para você ter um panorama depois, um panorama mais claro daquilo que você está trabalhando. Ou seja, você precisa verificar dentro dessa análise e monitoramento constante, você vai verificar ali
você vai acabar verificando todos os prazos ali do seu contrato, você vai estar verificando ali, vai estar a par das necessidades de negociação dentro ali do seu contrato. E quando a gente fala de clareza, né, clareza do ciclo de vida contratual, você precisa, para não errar na implementação da gestão de contratos, você precisa conhecer profundamente, então, essas etapas, como eu falei para vocês, o Life Cycle Management, né? Que desde a elaboração, revisão, formalização, execução e finalização. E aí eu vou abrir uma outra etapa. Dessas 5 etapas, pode parecer bobagem, mas existe muito equívoco dentro das áreas de compra, principalmente dos compradores que estão iniciando aí o seu movimento dentro da área de suprimentos. A finalização, pessoal, contrato que não é finalizado é um contrato ainda que está vigente, ou seja, vocês têm que perceber isso. Eu mesmo já caí em alguns problemas sérios no início da minha carreira, que eu não tinha tanta experiência, e eu não finalizei, por exemplo, um contrato. Vou contar um caso aqui para vocês. Eu tinha feito uma contratação de uma empreitada e eu contratei um arquiteto, um engenheiro e algumas pessoas para trabalhar numa obra, e eles executaram lá o trabalho e tal, e eu, por mim, eu cheguei lá para a produção e falei, olha, deu para encerrar, deu o trabalho, tá tudo certo, não sei o quê. O pagamento era feito pelo pessoal lá do financeiro e aquilo acabou para mim e estava rodando. 6 meses depois, o meu jurídico me chama e fala assim, Alexandre, a gente recebeu aqui uma carta, uma intimação, né, de um processo que está sendo movido aí contra a nossa empresa, dizendo que essa empresa que foi contratada aí, eu peguei até o contrato dentro do nosso sistema, e está lá o contrato, tudo certinho, mas eles estão alegando que eles ficaram em stand-by dentro aí da obra e que eles estão cobrando agora por esse stand-by aí por esses 6 meses. Eu fui olhar o contrato e realmente previa que, se caso eu precisasse, eu iria acioná-los novamente, e eu não fiz o encerramento, eu não fiz a carta de encerramento, eu não fiz o documento formal de encerramento daquele contrato. Então, é necessário, quando a gente fala, né, das 5 etapas, né, não pode pular nenhuma, dentro da elaboração, revisão, formalização, da execução e finalização. Você deve trabalhar com todas essas etapas sem perder nenhuma delas, achando isso é bobagem, a parte de execução eu não vou acompanhar. Tudo bem, a gente tem que entender que isso é a gestão de projetos que vai estar acompanhando ali o contrato, não é você, não é suprimentos, mas suprimentos tem que garantir que todas essas fases, dentro de um kick-off, dentro de uma passagem de contratos para a área de projetos, elas estejam muito bem separadas. Então, não pulem etapas achando que é uma bobagem, por exemplo, essa parte de finalização, porque você vai detectar ali problemas que podem estar efetivamente acontecendo, e com essa clareza você pode ali criar soluções e adequação. O uso da tecnologia, quando eu falo aqui do uso da tecnologia, eu comentei para vocês aqui, a computação, né, necessária dentro da organização, você precisa trabalhar com isso, aonde você, hoje, o papel, né, gera um alto custo, e não só por eu imaginar compra de papel, cartucho, toner, não é nada disso, correios. Você vai trazer um custo que você pode trabalhar com muito mais eficácia e agilidade, trabalhando com o uso da tecnologia, como eu comentei com vocês. O uso adequado de uma tecnologia onde você possa usar aí, inclusive programas que provavelmente a sua empresa já detém hoje, e aqui não é fazendo propaganda nenhuma, mas hoje você tem o CertSign, você tem o .gov, que é uma ferramenta gratuita para todas as pessoas, se for pessoa física. Você tem o próprio Adobe, que você faz as assinaturas eletronicamente, e outros milhares de produtos que você pode aí estar usando para fazer o uso da tecnologia dentro dos seus contratos. Então, não deixe de fazer isso, que isso é muito importante. Uma revisão periódica, tá, pessoal? Quando a gente fala em revisão periódica,
é quando a empresa tem um número possível de situações de efeitos dela para cada uma dessas partes, e nessa etapa de elaboração é muito importante que você vai conseguir o quê? Evitar imprevistos e vai trabalhar ali remediando-os com aditivos de contratos ou algum tipo de atualização. Então, é necessário que você sempre observe. É óbvio, e agora eu vou falar também, mais uma experiência. Todo gerente de projeto tem pavor, né? Pavor dessas revisões periódicas, desses contratos dentro dos aditivos. Por quê? Porque são coisas que você não previu na sua baseline, na sua linha, né? De quando você iniciou aquele projeto ou aquela compra. A baseline, claro que não vai projetar ali os aditivos de problemas ou de acertos que você tem ali no meio. Mas é necessário que a gente faça dessa forma para que a gente possa manter ali o cumprimento dos prazos, das situações, que podem, inclusive, invalidar o documento, tá? Caso a gente não tenha isso sendo feito de maneira adequada. Deu ficou ruim aqui a tela, mas existem várias modalidades, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que existem várias modalidades de contratos, tá? Algumas delas são necessárias que nós conheçamos muito bem. Por exemplo, o contrato de preço fixo, tá? Nesse tipo de contrato, o vendedor contratualmente ele vai ser obrigado a concluir a tarefa dentro do prazo e dos prazos, do preço e dos prazos acordados, tá? O fornecedor é pago por todos os custos incorridos, mais uma taxa fixa, independente do seu desempenho. E aí, se o comprador assumir o seu desempenho, o comprador assumir o risco. Ele é comumente, tá, pessoal, muito usado em projetos de alto risco, com proponentes que não querem cumprir ali, não querem competir, tá? Uma outra que vocês estão olhando aqui é o contrato por preço fixo, com remuneração de incentivo, tá, pessoal? Custo mais taxa de incentivo, como dizem, né? Esse incentivo pode estar relacionado ali a um desempenho, a qualidade ou cumprimento dos prazos, e o fornecedor ele é reembolsado por todos aqueles custos acrescidos de uma taxa de incentivo com base ali eu vou exemplificar, no cumprimento de determinados objetivos de desempenho que vão estar sendo mencionados no contrato. Pessoal, esse incentivo ele vai ser calculado, ele será calculado utilizando uma forma previamente acordada, sendo, neste caso ali, você vai utilizar isso como um fator motivador ali para o seu fornecedor. Outras formas, por exemplo, a gente tem ali o custo mais remuneração fixa, tá, pessoal? Nesse caso aí, o fornecedor ele é reembolsado pelos custos incorridos, além de receber uma remuneração fixa ali pelos serviços prestados. Isso é muito comum, tá, pessoal? Não achem que isso é incomum. A gente não. Cada modelo vai fazer parte da sua estratégia, de como você quer trabalhar com esse tipo de contrato. Por exemplo, ali no 4, a gente vai ter um contrato muito utilizado, que é o de time material. Eu estou falando esse nome que você pode encontrar com tempo e material, mas geralmente o pessoal gosta de americanizar as coisas e fala de um contrato de time material. Ele é adequado para situações em que os requisitos, tá, pessoal, mudam ao longo do projeto. Por exemplo, empreiteiros, especialmente aqueles da área de construção, que frequentemente usam um contrato de time material. Esse tipo de contrato pega ali o empreiteiro, paga ali o empreiteiro pelos materiais que ele vai estar utilizando ali dentro da obra, bem como ali o tempo de gasto para terminar o trabalho. Esses contratos de tempo e materiais, né, o time material, são usados quando há incerteza também quanto tempo e quão caro o projeto pode fazer. Então, é necessário você observar se esse contrato indica, né, que se o cliente ali ele vai ter o risco envolvido, se esse contrato ele pode ser usado aí dentro da sua linha que você imaginou. Outro tipo de contrato, que é essa parte de custo fixo e mais prêmio, né, taxa de prêmio. É uma diferença para a taxa de incentivo, que o prêmio depende da satisfação do cliente. Ou seja, você tem que rodar ali a satisfação, e a diferença da taxa de incentivo
é exatamente isso. Você tem ali com base no cumprimentos, objetivos, ou seja, e aí para você fechar isso, uma dica que eu dou é você compartilhar com o seu fornecedor esses KPIs, onde você vai estar olhando ali e ali vai ser possível extrair a taxa de prêmio. O outro ali é o percentual de custo, é o custo mais percentual de custo, CPPC. Inclusive, pessoal, se liguem nessas siglas, porque elas geralmente elas podem aparecer dentro de algum requisito, alguma proposta, e eles não virem carregando todo esse nome. Então, observem dentro dessa linha o que vocês podem estar trabalhando para vocês organizarem isso de uma maneira mais adequada. Mas eu sugiro para vocês que sempre que possa, vocês utilizem os nomes extensos, tá? Por exemplo, custo mais taxa de prêmio ou custo mais percentual de custo dessa taxa, tá, pessoal? Uma das coisas que também precisa ficar muito claro para vocês é a parte ali do custo variável, né? Desse custo de percentual, ou seja, o fornecedor, dentro desse custo mais percentual de custo, ele pode aumentar sem justificativa. Então, é necessário que vocês observem isso de uma maneira muito adequada para que não percam aí algum tipo de tratativa que vocês estejam tendo ali com os seus fornecedores. Uma das coisas, pessoal, que eu comento muito com vocês, que todos esses contratos precisam ser dialogados com a área de vendas e com a área de projetos, tá, pessoal? Não pode ser feito, o comprador não pode chegar e ele direcionar para o contrato que ele quer. Esse contrato não é do comprador somente, esse contrato ele é estrategicamente da empresa. Então, ao criar esse contrato, organize de acordo com o que vendas previu, organize de acordo com como é que a linha de projeto vai ser executada, para aí você fazer um projeto. Eu já vi inúmeros equívocos quando o comprador ele simplesmente faz o projeto, faz o contrato e entrega para o projeto, e o projeto fala naquele momento assim, não é dessa forma que a gente vai gerenciar isso. E aí o contrato está assinado, o contrato já foi para homologação, você já está rodando alguma coisa ali, e ali é um inferno na torre, ou seja, não façam dessa maneira, beleza? Dentro dessa linha, nós vamos passar, então, para o SLA, ou seja, do monitoramento, o cumprimento dos níveis de serviço. A gente precisa fazer uma lista desses SLAs, do cumprimento, e aonde você vai ali, a sua empresa, né, vai estar trabalhando com riscos, né, por exemplo, de um rompimento de contratos, de uma projeção de uma imagem negativa. Então, você tem que gerenciar isso de uma maneira muito pontual, muito correta, muita atenção, para você acompanhar todos esses níveis de serviço que vocês vão estar ali acordados e, principalmente, pessoal, não deixem de fazer relatórios. Os relatórios são muito importantes. Relatórios esses que vocês vão deixar como base para outros eventos que possam acontecer dentro da empresa de vocês, que vocês vão ter o quê? A linha histórica dos processos, ou seja, você vai manter ali um histórico de compra, um histórico de contratos que vocês vão estar realizando ali dentro da sua empresa. Então, deixem eles com relatórios sobre os SLAs, coloquem, né, cobra não, mas coloquem isso como uma obrigação da gestão de projetos, que façam relatórios em cima daquele contrato e entregue para o setor de compras para que ele possa armazenar e identificar possíveis melhorias nos próximos projetos, tá, pessoal? Isso é muito importante. Quando a gente fala, né, ainda sobre a vantagem, né, de contratos eficientes, além dos ganhos de promoção de uma organização de uma maneira geral, quando você tem ali, você observa que os contratos eles se tornam muito mais eficientes e eficazes quando você vai trabalhar ali de uma forma mais estratégica, benefícios, né, que vão ser agregados dentro do seu processo. Por exemplo, a redução de custos, a otimização, né, dos custos da gestão do contrato, você vai automatizar certos processos.
que vão ali trabalhar com partes eletrônicas, partes de automatizações, então você vai reduzir esses custos. Redução de erros é muito importante isso, tá, pessoal? Quando você padroniza, quando você trabalha todo o ciclo de vida do contrato, você reduz burocracia, minimiza erros humanos. Por exemplo, quando você entra com um contrato dentro de um ERP, você coloca todo aquele contrato, você escreve o contrato dentro do ERP e você coloca já as POs que vão estar sendo aprovadas, não por vocês, obviamente, não por nós, compradores, mas elas vão estar sendo aprovadas pelo pessoal de projetos, ou seja, quando você coloca aquilo, isso já fica automatizado e você não tem que ficar com aquela burocracia imensa de cada mês, às vezes, a cada semana tem que ficar emitindo o PO, tem que saber, ou seja, você vai automatizar e quando você automatiza, você ganha em tempo, você ganha em trabalhos para dentro daquele seu processo de confecção de contratos. Uma outra coisa, saiu também ruim aqui a tela, mas depois eu vou deixar esse PowerPoint, né, que eu estou usando aqui, lá na nossa área do YouTube, onde vocês vão poder baixar e aí vai estar mais certinho, tá? Otimização do tempo, tá? Uma organização muito mais eficiente, você vai trabalhar com muito mais eficácia dentro das partes de colaboração entre os seus processos, né, onde você vai estar ali eliminando aquele retrabalho, documentos impressos, segurança em relação aos próprios documentos. Hoje existe a lei de LGPD, existe no nosso, aproveitando, né, existe no nosso blog da To Be Supply, na nossa página da To Be Supply, um texto que eu fiz, um artigo que eu fiz sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Todos nós, compradores, precisamos ficar atentos a essa linha de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dá uma corrida lá no site, depois aqui da nossa live, e dá uma lida sobre esse texto. E vão estar dicas, eu coloquei dicas para vocês saberem sobre Lei Geral de Proteção de Dados e como vocês implementam isso dentro dos contratos, porque é muito importante. A consequência de uma falha de um contrato, você pode estar sendo envolvido dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito importante que todos nós saibamos como trabalhar isso. E esses riscos, quando a gente fala dos riscos, das tarefas que não podem ser negligenciadas, isso ocorre em todos os setores da empresa, ou seja, quando você faz uma geração de contratos, todas as empresas vão estar sendo aferidas, todas as áreas das empresas que possam estar ali ligados ao seu contrato, elas vão estar participando e ali o negócio não sofrerá tantas consequências que podem acontecer negativas quando você pensa numa produtividade melhor e maior. Então, é muito importante que você saiba disso. Quando a gente fala ainda de contratos, existem vários efeitos negativos, né, de uma má gestão de contrato. Então, olha, eu selecionei algumas para vocês. Perda de tempo quando você insiste em firmar contratos baseados na plataforma impressa, há um retardamento da efetivação ali do seu contrato. Você tem o descumprimento de prazos. Muitos contratos, eles, quando não são jogados de maneira assertiva, ou dentro de um sistema, ou dentro de uma API, dentro de uma IA dessa da vida, ou você não faz um acompanhamento, eles precisam ser revisados periodicamente, e ali as datas cumpridas podem estar falhando, e você tem que pagar juros, multas. Então, isso também é muito prejudicial. Uma outra coisa que vocês precisam é descumprimento de cláusulas, tá, pessoal? As atividades do contrato, muitas cláusulas não são cumpridas, que aquele contrato não é aferido de uma maneira clara, formalização incompleta, devido ali à perda de tempo, muitas vezes a prestação de serviços, relações contratuais começam a ser efetivadas antes do início do contrato, muitas, quando a gente utiliza POs, né, as ordens de compras, para você começar um projeto grande, muitas coisas podem ser perdidas ali naquela PO, então é necessário que você saiba organizar um contrato de uma maneira adequada para que você não tenha exatamente isso, né? Maiores consequências negativas de uma gestão ali, acúmulo de dívidas, quando as despesas elas excedem ali a renda e fica ali numa situação desafiadora, né? Por conta de tudo que você tem que começar a organizar, empréstimos, taxas, juros, multas altas, ou seja,
Isso é um ciclo vicioso, né, que pode ali ocorrer quando você não faz um contrato de uma maneira adequada. É o ciclo vicioso que a gente chama de dívida, né, o ciclo vicioso da dívida, que gera ali significativo o quê? Redução ali dos custos. E você e nós da área de suprimentos, a gente sabe que nós precisamos sempre maximizar o que foi feito ali pela área de vendas, pela área de marketing, pela área comercial, trabalhando de uma maneira adequada, puxando esse save. E save, mais uma vez, eu comentei isso na nossa última live, save não é desconto. Save tem que ser totalmente trabalhado com o que foi vendido pela área de vendas, trabalhado com o nosso budget, ou trabalhado com dados históricos. Você simplesmente, porque o fornecedor te deu um desconto no contrato, não é saving, é desconto. Ou seja, você conseguiu um desconto. Saving é algo muito mais trabalhado e muito mais aferido. Então, quando nós compradores implementamos a fase de contrato, os prejuízos financeiros nós não queremos abalar ali o que foi feito pela área de vendas, a área de compras comercial, trabalhando ali com a perda do savings. Às vezes você tem um contrato negativo por não saber trabalhar ali de uma maneira mais adequada. Então, é necessário a gente trabalhar com isso. Quando a gente fala, né, dessa parte de uso de software, né, o Site Cycle Management também é uma plataforma que todos nós podemos utilizar, é uma solicitação de um questionário intuitivo, onde a gente vai trabalhar ali com o nosso fornecedor. Existem vários softwares dentro dessa parte que a gente pode conduzir ali na formação da gestão do contrato. E tudo isso para quê? Para a gente trabalhar com esses contratos muito mais de formas digitais, né? Ou seja, o contrato ele não precisa necessariamente ser documentos difíceis de lidar. E uma coisa que eu sempre comento não deixem alguém vender dificuldade para entregar facilidade a vocês. Isso aí é um clássico, né, dentro das áreas, né? Quando algumas áreas, isso já está acabando, porque hoje todo mundo já está ficando muito mais estratégico. Isso era uma coisa que aconteceu no passado, mas pode ainda acontecer, aquelas áreas vender aquela dificuldade, né? Poxa, vamos fazer o contrato, é difícil. Hoje não. As empresas, inclusive, estão retirando esse ranço que existia, ou seja, então não necessariamente os contratos precisam ser difíceis de lidar. Esse elemento, né, complicador que era o contrato de forma não digital, ele foi agregado ali, foi começando a ser agregado e combatido ali, porque o contrato hoje digital é muito mais rápido, as partes são capazes de se manifestar rapidamente ali, dando um consentimento válido, o objetivo, o objeto ali do contrato, ele pode ser determinado ali, a forma, né, de escrita, ela pode ser muito mais bem interpretada, quando você tem ali vários entes fazendo em vários momentos o contrato, ou seja, eu já participei de processos de contratos onde eu tinha 3 ou 4 entidades participando daquele contrato e cada uma num canto do mundo. Ou seja, é uma forma colaborativa de você fazer aquele contrato que rapidamente você consegue chegar no seu objetivo. Imagina um contrato físico onde você tinha que mandar, a pessoa retornava com uma revisão para você, você retornava para uma tradução. Imagina um contrato que você precisa traduzir, que é um contrato numa língua específica e a outra parte precisa traduzir para entender, e aí a tradução precisa ser juramentada, ou seja, olha o complicador. Então, quando você tem um contrato digital, tudo isso fica muito mais fácil de você aferir dentro ali de todas as linhas. Então, não deixem de utilizar, eu sempre bato muito nessa tecla, criem automatizações nos seus processos, tá, pessoal? E o uso ali da ferramenta, né, genérica de documentação, eu comentei para vocês, você pode conduzir esses trabalhos, onde inclui e-mails, drives, editores, planilhas, ou seja, o ciclo de vida do contrato pode ser ali para um e-mail, para um departamento de suprimentos, ou seja, tudo isso é facilitado quando você utiliza ali essa parte digital. Agora, claro, tudo tem vantagens e desvantagens. As vantagens são os baixos custos, a familiaridade dos colaboradores, né, o estágio inicial do processo de digitalização,
ali onde a gente vai otimizar o uso dessa tecnologia, extraindo vantagens muito mais significativas, e também a gente tem ali, claro, a desvantagem, né? A falta de visibilidade sobre os fluxos de trabalho que eram feitos nos contratos físicos, a falta de um controle de SLA, você tem ali um risco de perda de informação dos seus documentos, a criação do trabalho manual para os colaboradores, ou seja, tudo isso você tem e vai de encontro ali a você puxar esse trabalho mais físico que antes existia para um contrato mais manual. Uma das coisas que não estão aqui, mas eu gostaria de comentar com vocês ainda, é o seguinte: pessoal de compras, pessoal de logística de almoxarifado, não deixem de entender muito bem o NSM dos produtos que vocês estão ali, se porventura tenham ali dentro do seu contrato, puxem muito isso junto com a engenharia. E outra dica: Incoterms, é óbvio que a gente precisa usar muito bem esses Incoterms dentro dos contratos, mas não fique na sua linha de FOB e CIF. O FOB e o CIF geralmente não é nem utilizado em boa parte dos contratos, em outras siglas que você precisa entender. Então, os Incoterms, eles são uma grande fonte de dirimir qualquer dúvida que vocês tenham ali com aquele seu fornecedor, se ele vai me entregar dentro do meu almoxarifado, se eu vou buscar na empresa dele, se eu vou estar fazendo o desembaraço ou não, se eu vou estar colocando ali dentro do sistema. Então, tudo isso vocês podem estar trabalhando utilizando os Incoterms, ou seja, utilizem sem moderação os Incoterms. Agora, com moderação, vocês precisam utilizar na sabedoria, no conhecer esses Incoterms de maneira efetiva, ou seja, não utilize porque eu acho que eu sei o que é CIF, o que é FOB, eu vou utilizar isso dentro do meu contrato. Não é por aí. Utilizem as regrinhas e faça com que o seu fornecedor tenha o mesmo entendimento. Para isso que existe os Incoterms sendo publicados ali pela Associação Mundial, né? Onde você tem esse documento, que ele é um documento geral para todo mundo, ele não sofre entendimentos. O meu entendimento, não. O entendimento vai ser na sua negociação. Depois que você negociou, aonde você vai colocar, você vai puxar ali qual é o Incoterm daquela negociação que você fez e você pode, então, inserir dentro do seu projeto ali, tá? E, para finalizar, a gente tem aí, né, as diversas vantagens na utilização desses contratos dentro do setor de suprimentos, a redução de custos, desperdício de materiais, perda de valor dos contratos, otimização, distribuição de informações, geração de inteligência. Isso é muito importante, tá, pessoal? Além da rotina de trabalho, a geração de inteligência. Uma empresa que tem os seus contratos organizados de forma automatizadas e com inteligência operacional, é uma empresa que vai prever situações no futuro muito maiores. Então, utilizem isso para você ter um ambiente transacional muito mais seguro, um ambiente de transações comerciais sem prejuízos futuros, ações judiciais, a parte de riscos, ajuizamentos, ou seja, tudo isso você vai ter ali o respaldo de um contrato bem feito. Então, nas próximas lives, eu vou estar trabalhando ainda em cima do que a gente precisa fazer, mas só que eu vou começar a falar sobre ferramentas. Ou seja, na nossa próxima quarta-feira, eu vou estar falando sobre o TCO, né? O Total Cost Ownership, que vem muito dentro dessa linha nossa de contratos. É um passo antes do contrato anterior, onde você vai organizar ali o que você vai estar comprando de uma maneira comparando, né? Maçã com maçã, banana com banana, como a gente fala, e dentro dessa forma a gente vai conseguir trabalhar muito mais fácil toda essa parte de contratos. E para vocês que não nos seguem aí, eu vou deixar aqui, o nosso canal do YouTube, é só vocês irem lá, todas essas lives que eu estou fazendo, que vão começar a ser de uma maneira efetiva todas as quartas-feiras, tá, pessoal?
então programe aí no seu calendário. Elas estarão sendo colocadas no nosso YouTube. Se você não fez ainda a sua inscrição, vai lá, comenta, marca lá o sininho para vocês receberem as atualizações, curtam para que outras pessoas possam estar recebendo aquela informação. Dentro ali das nossas redes sociais, é só vocês colocarem @ToBeSupply no Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso a gente tem diariamente um time preocupado em passar informações bacanas, informações corretas para vocês da área de suprimento nas nossas mídias sociais. O Instagram da To Be Supply, ele é repleto de informações, repleto de situações. O comprador, o analista de logística, o almoxarifado, os gerentes podem estar ali se organizando. E também dentro da nossa página, né, da tobesupply.com.br, onde você vai encontrar o blog, esses vídeos, você vai encontrar os projetos que nós estamos fazendo, os cursos que estão sendo lançados, ou seja, é uma plataforma para você, comprador, deixar aberta ali. Tem e-book, tem muita coisa que você pode fazer. Então, acesse aqui o www.tobesupply.com.br para você ficar mais informado todos os dias aí da nossa parte aí, da nossa cultura de suprimentos. Beleza, pessoal? Vou deixar então aqui para vocês o finalzinho, que toda quarta-feira agora a gente vai estar em lives, fazendo aí uma live sobre processos de suprimentos. Quer sugerir? Deixa aqui nessa live um comentário quais são os assuntos que vocês gostariam de estar recebendo a informação, e também sugiram aí participantes, eu queria que você entrevistasse fulano de tal, ou que você chamasse alguém da empresa tal para a gente falar sobre o mercado de celulose e papel, automotivo, ou seja, diversos outros setores da nossa área, óleo e gás. Então, sugiram que a gente vai trazer aqui, que eu vou trazer para vocês aqui, toda essa parte de instrução, toda essa parte de fomento aí para a nossa área de suprimentos. Agora, bora comprar! Tchau, tchau!